Olá, caríssimo paroquiano, seja bem-vindo a este último dia da trezena. Queremos agradecer a você que nos acompanhou, que meditou conosco esses 13 dias e hoje temos a oportunidade de festejar a memória do nosso padroeiro. Por isso eu convido você a iniciar comigo este momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminais os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que pelo mesmo Espírito saibamos o que é reto e sempre gozemos de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu grande protetor, Santo Antônio, apresento-me a vós, pedindo-vos, me alcancei de Deus o perdão dos pecados, o espírito de conversão, o crescimento no amor de Deus e a perseverança no bem até o fim de minha vida. O que especialmente vos peço é a seguinte graça. Neste momento convido a você, no íntimo do seu coração, a pedir a Santo Antônio a graça que você deseja alcançar por intermédio dele. Se esta graça não for conveniente para a minha salvação, alcancei-me a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Santo Antônio, nestes dias que consagro a vossa honra, como em todos os dias de minha vida, fazei que eu conserve a graça e a amizade de Deus, que dele nunca me afaste pelo pecado, e que, enfim, tenha a felicidade de amá-lo e gozá-lo para sempre em vossa companhia, na felicidade eterna do céu. Amém. Vamos para a nossa reflexão deste último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O tema da nossa reflexão neste dia de festa e de muita alegria para nós é Santo Antônio, o céu e o amor à vontade de Deus. E como não falar da vontade de Deus diante deste santo, do nosso padroeiro, que tanto se dispôs a abrir o coração à condução de Deus em sua vida. Todas as vezes em que nós falamos em cumprir a vontade de Deus, muitas vezes nós complicamos e acreditamos que esteja em coisas muito complexas, quando na verdade a própria providência divina está ali a cuidar de nós nos detalhes das nossas vidas. Como foi com Santo Antônio. Em certa ocasião, Santo Antônio, que desejava fazer missão na África, que desejava ser missionário na África e se ofertar todo a Deus naquele continente, foi enviado em missão e não suportou o clima, também não suportou as mortificações que precisava viver e precisou retornar da missão que ele tanto sonhava na sua vontade em estar em missão, né? A vontade de Santo Antônio era essa, era estar em missão, era seu sonho, a sua vontade. E uma vez voltando da missão, por não suportar o clima, as mortificações, Santo Antônio se viu muito martirizado por isso. E quantas vezes nós também, na nossa vontade, nos sentimos assim? Porque acreditávamos que aquela era a vontade de Deus para nós e que tudo teria que ter dado certo do jeito que eu pensei, planejei, me esforcei, e a providência de Deus intervém na nossa história. Santo Antônio, ao retornar da África, estava com os irmãos em certa ocasião, e na ordenação de sacerdotes dominicanos, o bispo, para honrar os franciscanos, pediu ao guardião que proferisse
a homilia daquele dia, a reflexão daquele dia. E o guardião, não podendo, impossibilitado, pede então a Santo Antônio que faça aquela reflexão, aquela homilia naquele dia. Santo Antônio inicia o seu sermão com o seguinte versículo de Filipenses 2:8. O Cristo fez-se obediente por nós até a morte. Santo Antônio, que acabara de voltar daquilo que para ele seria um fracasso na visão humana, agora se vê diante da vontade de Deus que o envia. E Santo Antônio, naquele sermão, foi por muitos aclamado, né? E não só ali. Depois dali, Santo Antônio começa a exercer o dom, o talento que o Senhor tinha lhe dado acerca da palavra de Deus. Porque estar na palavra de Deus, estar na vontade de Deus e apoiado na palavra de Deus é a certeza de bons frutos nas nossas vidas. As sementes que o Senhor lança no nosso coração, que caem na terra boa, como nós vimos nesse itinerário na nossa trezena, os tesouros do coração de Deus, os combatentes na oração, o estar diante de Deus e tantos temas que nós passamos no decorrer da nossa trezena, frutos de abundância. Se permanecerdes na videira, frutos darei, não como servos, mas como amigos. E Santo Antônio, depois daquele primeiro sermão, nós conhecemos a força da sua palavra proferida. Santo Antônio que pregava até para os peixes. Santo Antônio que pregava e aquecia o coração das pessoas e as esperava no confessionário. Estar na vontade de Deus sempre será a certeza de bons frutos na nossa vida. Se por um lado a visão humana de Antônio o fez se sentir fracassado na volta daquela missão da África, por outro, o Senhor fazia frutificar os talentos que havia dado a Antônio. E Santo Antônio, apaixonado pela vontade de Deus, olha para o céu e para a necessidade do coração do homem. Depois daquele primeiro sermão, Santo Antônio foi convocado por vários papas até para proferir outros sermões, para pregar o Evangelho, a Boa Nova, para ser conselheiro também, como ele o foi, de tantos sábios. E uma das características fortes da vontade de Deus na vida de Santo Antônio é realmente poder pregar para todos, para o mais simples e para o mais sábio, como fez São Paulo, sendo tudo para todos. No coração de Santo Antônio ardia esse desejo de fazer a vontade de Deus, e este amor pelo céu o fazia tornar-se tudo para todos. Meus irmãos, minhas irmãs, o que Deus quer de você hoje? O que o Senhor inspirou a você durante esses dias da trezena de Santo Antônio? O que Deus te inspira agora, neste momento de oração? Qual é a vontade de Deus na sua vida e na sua história? Antes de morrer, Santo Antônio, já enfermo, fica por horas olhando para cima no seu quarto, até que uma voz interrompe aquele momento e pergunta: Antônio, o que você vê? E Santo Antônio diz: eu vejo o céu, eu vejo meu Deus. Santo Antônio, que durante a sua vida ansiou, aspirou essa vontade de Deus que se cumprisse nele, agora, antes de sua morte, contempla aquele a quem ele tanto amava. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje? Se alguma das reflexões desses dias de trezena tocou o seu coração, volte naquele dia, escute mais uma vez, peça ao Senhor que fale a você na simplicidade, porque Deus é simples. Esse Deus simples que moveu o coração de Antônio e também quer mover o nosso coração hoje, fazer a vontade de Deus, como nós escutamos no Evangelho do último domingo. Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de Deus. O Senhor não nos chama mais de servos, mas nos chama de amigos. Ser amigo de Deus e fazer a sua vontade. Vamos pedir ao Senhor neste dia, nesta festa do nosso padroeiro de Santo Antônio, que
inflame o nosso coração para cumprir a sua vontade, que se manifesta através da sua providência, que nos conduz através da sua providência. Papa Francisco nos falava nesta semana: Deus cuida dos nossos passos, mas não no nosso tempo, no tempo de Deus. Nós lutamos, gastamos todas as nossas forças, mas é Deus quem faz frutificar. Se o Senhor não abençoa o seu trabalho, em vão trabalham os construtores. O Senhor quer fazer uma obra nova em nosso coração. Por isso hoje, diante deste tema, Santo Antônio, o céu e o amor à vontade de Deus, vamos pedir a Ele que faça novas todas as coisas em nosso coração, que renove o nosso amor pela sua vontade, que renove e reconcilie o nosso coração com o seu caminho, que nem sempre é o nosso e não é no nosso tempo. Vamos pedir juntos essa graça ao Senhor? Rezemos. Ó glorioso Santo Antônio, amado de Deus e dos homens, eu vos escolho hoje para meu protetor e guia. Ajuda-me a combater generosamente, a aceitar os trabalhos desta vida para merecer a recompensa, a suportar as fadigas para merecer descanso, imolar a minha existência para chegar à verdadeira vida. Tenho certeza de que se pedires a Deus esta graça para mim, Ele não a negará. Meu querido Santo Antônio, não me recuseis mais esta prova do vosso poder de intercessão. Peço-vos ainda que não deixeis que acabe esta trezena sem que mereça alcançar a graça particular do vosso valimento espero. Porém, de antemão me resigno à santíssima vontade de Deus. Amém. Com todo o nosso coração, com toda a nossa confiança, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus e filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que fosse por vós abandonado aquele que a vós recorresse, implorando vossa proteção. Animado de igual confiança, venho a vós, ó fiel Consolador dos aflitos. Prostro-me a vossos pés, e pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeiteis, pois, minha súplica, vós que sois tão poderoso junto do coração de Jesus, mas escutai-a favoravelmente e dignai-vos atendê-la. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao término da nossa trezena, que muito nos falou Deus ao coração, e sobretudo Santo Antônio. Antes da bênção final, nós encerramos com esta frase que você pode anotar e refletir todos os dias. Dizia Santo Antônio a nós: quem ama não conhece nada difícil. Vamos juntos receber então a bênção neste nosso último dia e encerrando a nossa trezena de Santo Antônio. Recebamos a bênção de Deus por intercessão de Santo Antônio com a sua relíquia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.